Está morto, é o que dizem. Tiros e balas já não são necessários. O sangue corre pela rede em hashtags de escárnio. Tiros e balas já não fazem sentido. Bits e bytes, redes sociais, crueldades online, balas digitais. Sociedade bandida, atenta, televisiva. Julgadores em rede, ditam sentenças, editam certezas. Emitem, omitem, transmitem bits e bytes. Redes sociais, crueldades online, balas digitais. O sangue corre pela rede. Hashtags do bem disfarçam o perfil. Pilhas de fotos bem tiradas, dispostas, expostas, abrigam tristezas remasterizadas. Muros virtuais se constroem, bits e bytes escondem a verdadeira face das pessoas de bem. Deep Web na superfície, comportamento coletivo em rede, opiniões pré-fabricadas, sangram discursos, rancores. A palavra é lei daqueles que acreditam nas cartas marcadas, o lado sombrio de uma sociedade doente. Está morto, eles dizem, a mesma retórica e o discurso de antes. Opiniões sangram a sociedade, bullets, bullying, demências coletivas geram comportamentos em manada, assassinatos assistidos, transmissões online de nossos defeitos, o lado sombrio de uma sociedade doente. Tiros e balas já não fazem sentido. Bits e bytes, redes sociais, crueldades online. O sangue corre pela rede. Eu sou poeta, assim, na verdade eu comecei meu trabalho com as artes mais ligado para o teatro, assim, na época que conheci o poeta do projeto, o Alexandre. Mas eu acabei indo para a poesia, assim, a poesia acabou ocupando um lugar mais importante, a palavra, do que a encenação em si para mim. Então, a minha vida hoje é muito voltada a esse lugar, né, do diálogo com a poesia na vida, assim, de que maneira que a gente pode interferir na realidade, seja com a escrita, seja com as relações, mas que a poesia esteja em contato, assim. Eu acho que é a minha maneira de lutar, sabe, assim, a minha maneira de entrar em contato com o outro, de interferir um pouco nessa realidade. Então, eu comecei a publicar aos 25, a fazer 10 anos. Eu tenho 3 livros de poemas, um chama Vinis Mofados, outro chama Poemas Tirados de Notícias de Jornal e o último chama Um Mar no Fundo de Cada Sonho. Então, a poesia para mim é o lugar do silêncio também, sabe? Assim, eu acho que a poesia chega quando a gente dá uma aquietada, assim, sabe? Mesmo no caos, assim, quando a gente chega e dá um tempo para poder ouvi-la, né? Então, assim, para poder também entender que ela está na cidade, ela está na rua, ela tá no caos, né? Então, assim, às vezes a gente está andando na rua, ouve uma frase, assim, e aquela frase é um verso, né? Ou alguém numa conversa fala uma coisa e aí você rouba aquela coisa e transforma em outra coisa. E isso é um verso, isso se transforma num poema, né? Tem esse lugar da gente invadir o corpo das coisas, né? Invadir o corpo do mundo, com o nosso próprio corpo e com o corpo da palavra, com o corpo do poema. Acho que é meio nesse lugar que eu acredito que a poesia entra, né? Não é uma coisa distante, iniciada, né? Que se ficasse em silêncio e baixasse o poema. Quando acontece isso é lindo, mas isso é uma raridade, na verdade, né? Eu acho que tem muito mais o suor, né? Assim, das contaminações, né? Com o universo do outro, com a realidade, com as diferenças e tal. E isso eu acho que transforma a poesia numa coisa viva, né? Assim, não é uma palavra no papel, né? Assim, é uma palavra que pulsa ali e quando você diz, ela te transporta a outros universos, a outros mundos e tal. O que eu acredito, assim, que o que mais me angustia, assim, nesses tempos
que a gente vive, assim, é a falta do olhar para o outro, sabe, assim, porque a internet cria um certo filtro, né? Então as pessoas, elas às vezes ficam meio cegas, assim, com as suas verdades, principalmente. Então, ao mesmo tempo que ela serve de um lugar de contato, né, de ampliar esse campo de contato entre as pessoas, ela também é um lugar de distanciamento, onde faz com que as pessoas, elas tenham, não tenham pudor de colocar as suas verdades, né, e às vezes as suas verdades ferem o outro, né. Então, para mim, principalmente quando se trata de poesia, né, poesia, para mim a poética está no outro, né, está no contato com o outro, está na alteridade, né, se você saber se colocar no lugar do outro. Eu acho que o poeta, né, ou alguém que para fazer um poema, é alguém que está fazendo um ato político, né, porque no meio de um caos enorme, alguém para parar para fazer algo que é tão forte, ao mesmo tempo delicado, que é um verso, para mim é um ato político, é um ato para parar, é como se colocasse uma lupa sobre uma determinada questão para a gente poder causar um certo estranhamento ao mesmo tempo, como se colocasse o outro de frente do espelho, sabe? Então, quando eu lembro sempre de um poema eu estava lendo o poema do Pontara e eu fico lembrando de poemas que me causam esse lugar de estranhamento, porque eu acho que a importância de um poema não é achar ele bonito ou bom ou ruim, né? É ele causar uma espécie de estranhamento no leitor, né? No espectador que está ouvindo o poema. Eu lembro sempre de um verso do Drummond que ele fala que uma flor rompeu o asfalto, né? E ele fazia esse verso dele numa época de guerra. Então, enquanto todo mundo estava falando sobre aquele episódio que era muito difícil, ele falou que uma flor rompe no asfalto e essa flor dá aquele ar de respiro, né, na sociedade e tal. Eu acho que o papel, não sei se tem papel exatamente, né, mas acho que o poema pode causar isso, sabe? Um bom poema pode causar esse lugar de nos trazer um espaço, um universo próprio, né, onde é como se os tempos parassem e a gente conseguisse criar um tempo próprio para poder pensar, para poder questionar, para poder refletir aquela realidade ou propriamente criar uma própria realidade, né? E a poesia traz, por isso que eu acho tão importante poesia nesses tempos de ódio, né? Por que escrever, tem essas perguntas, né? Por que escrever poemas em tempos difíceis, né? Onde já passou o Holocausto, onde já estamos vivendo tantas guerras, tantas indiferenças, tantas desigualdades. Mas justamente para isso, para a gente poder conseguir enxergar essas coisas todas e passar por ela, por esse tempo, de forma mais íntegra, assim, sabe? Acho que a poesia nos ajuda em certo sentido, assim. Às vezes ela é um pouco violenta, né? Às vezes é necessário que o verso, o poema seja violento. E acho que é um pouco por aí.